oi, como vocês estão? Espero que bem. Quiser falar comigo, usem o fórum, usem o e-mail, usem o Classroom. Comentem no vídeo, né? Podem comentar no vídeo. Sempre estou olhando lá para ver se vocês estão visualizando direitinho, se tem questionamento sobre o vídeo. Podem comentar no vídeo. Um canal bacana. Fica fácil, né, de visualizar ali. Deixa eu dar uns recadinhos para vocês antes da gente retomar o propósito da aula de hoje, que é a continuação da leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Daqui a pouquinho eu falo. Deixa eu dar só uns recadinhos para vocês. Na última aula, eu falei que a gente ia começar a avaliar vocês, né? Agora a gente pode. Antes a gente estava fazendo atividades complementares e, né, para vocês não perderem o ritmo da escola, seguindo o conteúdo, mas não sabendo ainda o que o secretário de Educação estava pensando, o que ia ser resolvido, né? A gente não sabia nem quanto tempo isso tudo ia durar. Nem sabemos ainda, né? Mas a gente já sabe que durou bastante tempo. E eu já coloquei o recado lá no Classroom e também no fórum, mas vou repetir aqui. Vocês serão avaliados concomitantemente, primeiro e segundo trimestre, 30 pontos, né? Vão ser avaliados agora e vai ser repetida essa nota no primeiro trimestre. A V1, 10 pontos, a V2, 10 pontos, a V3, 10 pontos. A V1 minha vai ser o trabalho de senhora, que grande parte já tinha entregado para mim no prazo lá do trabalho mesmo, que era final de abril, final de março ali, né? Acho que não lembro agora a data, acho que é final de abril que a gente tinha marcado. Aí a galera entregou, grande parte, e outros não, né? Mas vocês têm até o dia 15 de julho. Rovena combinou com vocês já em reunião, até o dia 15 de julho para entregar o trabalho, se quiserem essa nota. Importante, gente. A V2 serão as atividades do início da pandemia até final de junho. Não sei quantas eu dei, tem que fazer essa contagem lá, fazer essa tabelinha, né? Eu faria essa tabelinha. E se você fez todas, 10 pontos. Fez metade, 5 pontos. E assim, né? Proporcionalmente. E a V3, de julho até metade de agosto, que é quando a gente vai fechar, encerrar as notas. 14 ou 15 de agosto, que é a data de encerramento. Então façam, gente. Façam. Tem algumas pessoas reclamando que é muita atividade, que está exagerando. Às vezes é muita mesmo, como na escola acontece, né, de dar um fim de trimestre, dar uma acumulada, mas não é muito mais do que a gente às vezes já fazia na escola, não. Pensa, português tinha aula todo dia, vocês tinham alguma atividade de português todo dia, e às vezes coincidia com um trabalho, ou com uma prova de outra pessoa, e vocês se viravam. Claro que agora tem o estresse da pandemia, né, que é um dado novo, mas não está tão além. E a gente também se organizou para uma semana no mês, né? Linguagens é a última, não ter atividade, né? Linguagens é a última semana, agora última semana de julho, vocês não têm atividade no português, inglês, educação física, artes, então não tá assim tão mais. E vocês entregam atrasadas também, a gente avalia diferente, mas ganham alguma nota, então se organizem, gente, não deixem de entregar as atividades, isso é muito importante. Importante porque vão precisar, né, dessa nota para cumprir o ano de vocês e para vocês não ficarem perdidos, né, gente? Quando a gente passa muita atividade, as atividades a gente tenta fazer com que vocês tenham o mesmo ritmo que teriam na escola, pensando no bem de vocês. As escolas particulares por aí estão num ritmo alucinado, mal comparando, mas estão num ritmo alucinado. Várias plataformas, né, e aula online no período da escola, depois o menino tem que ficar à tarde fazendo aquelas atividades todas. Vocês não podem ficar para trás disso. O Maria Ortiz tem uma tradição de aprovar muita gente nos vestibulares, os meninos saírem muito bem no Enem, as notas são boas. A gente não quer que vocês fiquem prejudicados. Então não é assim uma vingança, uma tentativa de estão à toa, vão fazer esses meninos estudarem, não tem uma maldade, uma intenção maldosa. A intenção é, não vamos deixar os nossos alunos queridos ficarem para trás. Eles não são piores que ninguém, né? Muito pelo contrário. Melhores que muitos por aí, muitos mesmo. Nossa escola tem essa capacidade de atrair muitos bons alunos. Que são vocês, esses alunos. Por favor. Sei que tá difícil, tá puxado para vocês, mas força aí. Vamos lá que
a gente consegue. Façam essa troca. Quando a professora essa semana tinha atividade disso, daquilo, não sei o que, a sua não consegui fazer. Dê essa satisfação, entrega depois, não deixem de entregar. E sempre tenham essa troca, né? Não percam essas oportunidades só por enrolo. Sei que a maioria dos nossos alunos não tem esse perfil, mas façam a gente perceber isso, né? Que vocês estão dando o melhor de vocês. Deem essa satisfação, por favor, tá bom? Vamos caprichar. Vocês podem, vocês podem. Deixa eu contar umas historinhas pra vocês, curiosidades. A gente está lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu me esqueci de falar com vocês na última aula. Agora, em junho, foi lançado nos Estados Unidos uma nova edição, uma nova tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e esse livro esgotou em um dia, no meio da pandemia, imagina? Em um dia o livro esgotou. Machado Pop, né? Pensa bem, gente. Um livro lá do século XIX é esgotado em um dia, num país que não é o dele, né? Show demais. Machadinho orgulhando a gente. Quem quiser pegar, gente, procura aí Machado de Assis, Estados Unidos, nova tradução. Só pegar a matéria de vários jornais e revistas para vocês lerem, verem que o livro que a gente está lendo é muito pop. E por que ele esgotou em um dia, né? Por quê? Vamos ler o livro, né? Acompanhar as leituras aqui para perceber o que ele tem de atrativo, o que esse livro tem de tão atrativo que fez com que ele esgotasse, sim, século XXI, no meio desse caos todo, e ser esgotado tão rápido, né? Fica a dica aí. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês foi sobre as crônicas. Gente, eu recebi cada crônica linda de vocês. Algumas eu até chorei. Vou secar essa lágrima aqui. Lindas, algumas muito, muito emocionantes mesmo. No retorno, eu quero lê-las na sala com vocês, passar, né? Várias pessoas contando as experiências desse momento. E uma galera não entregou. Mas dá tempo de entregar. Por favor, gente. Escrevam as crônicas, façam essa atividade, entreguem. Vocês têm até o dia 15 de julho para entregar. E ela foi uma atividade pensada assim no retorno, né? Quem não escreveu, escreva, porque aí a gente vai ter mais material para poder trabalhar na volta, né? De conhecer o que o colega viveu, quais foram as experiências desse colega na pandemia. Por favor. E estava tão bonitinha a atividade, que nem olhou, gente, dá uma olhadinha lá. Eu separei cada imagem linda, cada vídeo interessantíssimo para tocar vocês, para motivá-los sobre a crônica, sobre esse momento que a gente está vivendo, inspirá-los, dá uma olhada que a atividade estava linda e o retorno de quem enviou para mim também estava lindo. Muito lindo mesmo, fiquei bem orgulhosa. Quem não fez ainda, faça que dá tempo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não comentei também na última aula do realismo, né? A gente sempre faz na sala de aula essa comparação com Portugal. O maior nome do realismo português foi Eça de Queiroz. Eça de Queiroz. Ele inspira Machado de Assis. Né? A gente tem aí um delay, a nossa literatura, até um tempo, ela sempre acontece um pouquinho depois da europeia, né? Porque a gente se inspira, vai estudar na Europa, então lá está acontecendo, depois vem acontecer aqui. E Machado de Assis era leitor de Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz escreveu livros maravilhosos, mas 3 se destacam. Os Maias, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Nossa, um melhor que o outro. Vou dar só um spoilerzinho para dar vontade em vocês de ler. O Primo Basílio conta a história de um adultério, né, uma mulher casada com um primo que ela não via há muito tempo. Uma história tórrida, caliente, de amor, mas perturbadoríssima. Ela passa depois por uma chantagem. Tem que ler o livro. Vou falar mais nessa, eu conto a história toda. Marido trabalhador, viajando, essas coisas. O Crime do Padre Amaro. Essa é polêmica, porque o personagem central é um padre, como o nome do livro, né, já adianta, e o padre, ele se apaixona pela filha da dona da pensão, que ele aluga um quarto.
Então é um padre novo, recém-ordenado, vai para uma cidade, aluga um quarto numa pensão e tem uma filha linda e eles começam uma amizade e ele se apaixona por ela. Ela engravida dele, olha o escândalo na igreja. Esse livro super critica a hipocrisia da igreja católica, fala sobre a questão do celibato, dessa imposição do celibato, né? Você tem uma crítica religiosa ali pesadíssima, pesadíssima. Esses caras eram bem corajosos, né? Porque eles falam de umas temáticas, uma época tão lá atrás, que até hoje ainda é tabu, e ele já levantava essa questão. Isso já é um ponto importante do realismo, essa crítica à sociedade, à formação da época de uma sociedade, né? Da estrutura social, porque é assim, e é assim até hoje. Então ele faz a gente refletir sobre umas questões que às vezes a gente só aceita. E ele vai lá, puxa isso, vale a leitura. Quanto ao final também não. Os maias, os maias. Outro também. Os maias é a história de amor entre dois irmãos. História de amor lindíssima. Só que quando eles se apaixonam, eles não sabem que são irmãos. Então dá dó. Linda essa história, linda, 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 linda. Ele é bem polêmico. Muito bonita, muito bem escrita. Fica a dica aí. Quem sabe, né? Você encontra tudo isso no domínio público. Os Maias tem uma produção da Globo de uns 10, 15 anos que tá todinha no YouTube. E é maravilhosa. Os Maias é fantástico, linda. A Globo fez, assim, quase que na íntegra, fala por fala. É uma produção fenomenal. Vale a pena, tá bom? Fica a dica para a pandemia. Vamos então ao texto. Nós paramos no capítulo 6. Vamos retomar hoje o capítulo 7. O capítulo 7 é o melhor capítulo desse livro. Chama Delírio. Comentei com vocês que eu já li umas 100 vezes esse capítulo, né? Porque esse capítulo é assim. É o sustentáculo desse livro. Talvez a obra do Machado de Assis. Ele vale para uma obra inteira, o capítulo Delírio. Lá no capítulo 6, o Brás Cubas estava sendo visitado pela Virgília, que foi o amor da vida dele. Vocês se lembram disso? Aí ele conta, no finalzinho do capítulo, que ele achava que estava entrando em delírio. Quer ver? Deixa eu retomar esse finalzinho do capítulo 6. O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte. E eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava. Ok? Vamos ao capítulo 7. Deixa eu olhar aqui a minha palavrinha. Neste capítulo, eu vou parar bastante para puxar de vocês umas reflexões importantíssimas. Ok? Prestem atenção, então. O delírio. Que me conste, ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência me agradecerá. Vamos pensar aqui primeiro, né? Tinha esquecido de dizer. O que é delírio? Pensa no delírio de febre, alguém passando muito mal e, de repente, falando ou vendo coisas que não são na realidade. Então, você está delirando, né? Saindo dele, como se ele saísse dele, saísse dessa realidade e fosse para outro plano. Ele não dá conta da razão, a razão sai, né? Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 ou 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês. Imagina, ele se transformando num barbeiro chinês. Bojudo, destro, escanhoando o mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos. Caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume, encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia essa que me deu ao corpo a mais completa imobilidade, e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as cruzava. Virgília, de certo. Porque a atitude lhe dava a imagem de defunto.
Então, agora ele deixou de ser o barbeiro e se transformou num livro. E aí ele diz, né, vai narrando que o livro fechadinho assim, ó, o fecho do livro, e sentia alguém abrindo o livro, que era a Virgília tirando a mão, porque essa dava a impressão, né, da imagem do defunto, e ela não queria vê-lo na imagem do defunto, imagina. Ultimamente, restituída a forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança, mas entre em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem parecia sem destino. Então o hipopótamo pega-o, joga-o nas costas e sai viajando. E aí ele fala para o hipopótamo, né? Qual o rumo daquela viagem? E o hipopótamo diz: engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Que viagem, hein? Onde é a origem dos séculos, gente? Onde? Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes, abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos, reflexões de cérebro de enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho, lembro-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu eu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. Repara, meus amores, ele não percam esse raciocínio, hein? Ele está montado no hipopótamo e o hipopótamo está levando ele para contemplar a origem dos séculos. Ele está andando para trás, então, né? Para chegar lá no início, lá no princípio de tudo. Presta atenção. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, e o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo. Dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo de nossos pés até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi, além da imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me aparecia uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era uma vez diáfano. Estupefato, não disse nada. Não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Quem será, hein, gente? Do nada, uma coisa enorme, selvática, surge. E aí ele pergunta, quem é?
Olha a resposta. Aqui a gente tem uma parte importantíssima desse livro. Presta bastante atenção. Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Dá para ser os dois? Paradoxal, né? Mãe e inimiga? Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. Acho que não foi assim não, né? As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assuste, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives? Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da minha existência. Sem verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver, um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se for uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, da eterna surdez, da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, neste rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Essa figura feminina, que é a natureza e a Pandora, pega esse homenzinho louco, delírio, e levanta e encara-o assim, ó, pega pela mãozinha, gente, aquele ser tão grande. Imaginem isso. Quando ela diz que é Pandora, vocês lembram dessa figura mitológica, Pandora? A Pandora que tinha a caixa e guardava tudo, todos os bens e todos os males. E um dia essa caixa se abre e todas as virtudes e os vícios se espalham pela terra. Aí ela consegue fechar a caixa a tempo. E o que sobra dentro da caixa? A esperança. Quer dizer, quando tudo estiver perdido, resta a esperança ainda. Então ela é ao mesmo tempo a natureza e a Pandora. Ela é tua mãe e tua inimiga. Nesse ponto, dá pra gente fazer uma reflexão sobre a religiosidade. Depois vamos ver isso nas listas de características realistas. Como eu disse em vocês lá em Eça de Queiroz, agora mesmo, quando ele vai criticar a Igreja Católica, na figura do Padre Amaro, o Machado de Assis faz aqui também. Não tão diretamente, né, como o Eça de Queiroz, né, que coloca lá o personagem mesmo do padre e tudo mais, mas essa natureza que é Deus, lembra que ele está em delírio e está indo na origem de tudo. Então, essa visão é da ética também, é da criação, né? A natureza, ela é Deus para algumas culturas. Para a cultura indígena, né, a natureza é Deus. E é o Criador, é aquele que cria, a natureza cria. Olha que lindo. Mas, ao mesmo tempo, destrói. Né? A enchente mata, o vento mata, o frio mata, o calor mata. E aí você pensa, então ela é má? E olha que a natureza diz, eu sou tua mãe, sou teu inimigo, eu sou tua mãe, eu te dou a vida, eu que te mato também. Porque ela é má? Porque ela é boa, que ela dá a vida? Não. Porque ela é a natureza. E a natureza faz nascer e faz morrer. E aí, quando você põe essa ideia em Deus, já não cabe. Aí vira uma questão, né? Ele vai criticar esse Deus das igrejas, né? Ele pensa que numa questão da natureza, da indiferença da natureza. Você é só mais um ser aí e a tua vida, tua morte é insignificante para mim.
porque ela está conversando aqui, né? Ela é tão superior a ele, que ela diz, pode viver, faz diferença não, mas aproveita esse restinho de tempo. Pesado. Entendeste-me? Disse ela no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo. Ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado. Isto é uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza tu? A natureza eu conheço é só mãe, e não inimiga. Não faz a vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente, como sepulcro. E por que, Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos é a esperança, a consolação do homem. Tremes? Sim. Teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, eu sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que eu te emprestei. Grande, lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorados depois? Não está farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei, menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Que me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. E parece como outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo. Não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. E aí ela leva ele para o cume de uma montanha para ver a tal origem dos séculos. E quando você pensa nessa natureza selvática, quando a gente pensa, olha que interessante, tá? Como eu digo em sala de aula, eu vou dizer aqui também. Não discuto religião nenhuma, respeito todas as religiões, não é da minha conta religião de ninguém, se a pessoa tem ou não tem religião, não interessa. A gente, quando fala de religião, a gente está falando da contribuição literária para a literatura, tá? Mas olha como isso é polêmico. Quando dá para fazer tranquilamente aqui pegar essa natureza como metáfora deítica, né? Com a figura de Deus aqui, do Criador. E aí você pensa, não é esse Deus que eu aprendo na igreja, que a tradição religiosa, a tradição católica ensinou, não é esse Deus. A tradição cristã ensinou, não é assim, né? E de repente aí você vê o realismo baseado nas correntes científicas mais modernas do fim do século XIX, vai trazer essa questão mais científica, né? Da natureza pela natureza, das questões dos instintos. Quando a onça mata um novilho, alguém faz julgamento de valor da onça? Não. Na hora, seleção natural, ela está na frente na cadeia alimentar, ela tem que matar mesmo, aí como é que ela vai viver? E a gente, né? Uma pessoa mais forte vai lá e dá uma pernada na outra, rouba o emprego, passa por cima. Será que isso também não é seleção natural? Será que isso também não é instintivo? Será que isso também não é cadeia alimentar? Será que a gente é tão animal quanto os animais selvagens?
esse instinto está em nós também, todos esses temas serão trabalhados no realismo. Estava em voga essas questões. Darwin estava teorizando a evolução das espécies. O darwinismo coloca o ser humano lá no lugar de animal, como qualquer outro animal, né? Pela primeira vez a gente sai desse lugar meio divino, o ser humano meio divino, e é posto, dá uma rebaixada, como um animal, como outro qualquer, com mais evolução, né? Mas também seguindo a instintos. Bacana, né? Ele sobe e olha. O que ele olhou, o que ele viu? Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. As raças todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites, dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podia dar nem a imaginação nem a ciência. Porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o alivia era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam no turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. Flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinha uma cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho até destruí-lo, como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono em sonhos, sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível. Cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação, e essa figura, nada menos que a quimera de felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Releiam esse capítulo, gente, esse trechinho, falando do tamanho do sofrimento do homem correndo atrás dessa ilusão que é a felicidade. Quando ele pega a felicidade, ela foge, risonha, debochando a cara dele. Será que é assim mesmo? A nossa existência totalmente uma ilusão, sem felicidade. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de Comodo, e todas elas pontuais à sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés, então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o último que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei se até alegre, talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro.
o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as venturas de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha, assim, uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas, criava a ciência que perscruta e a arte quem leva, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia a esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, e enfim ver o último, mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo, que ali me trouxera, que aliás começou a diminuir, até que ficou do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato, encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. E aí ele tá saindo do delírio, né? E volta a ver o gatinho dele no canto do quarto. Esse capítulo vale uma releitura ou várias releituras. Façam isso. Acompanha a minha leitura e vejam quanta coisa tem ali, né? Quanta discussão interessante. Essa natureza que não tem a necessidade de ser a nossa mãe, tão bondosa, né? Quando vem uma enchente devastadora como a do começo do ano aqui no Espírito Santo e morrem tantas pessoas perdem tudo que têm, aí você fica refletindo sobre isso, né? Sobre a natureza. Mas nós somos a natureza também, né? Muita coisa que acontece de mal conosco por conta da natureza é reação às nossas ações. Algumas não, mas algumas tem a ver com essa indiferença. Não é pessoal. Se o relâmpago te pegou e te matou, te fritou, é porque você estava ali. Não é pessoal. Né? Você se afogou no rio, morreu afogado na cachoeira, bateu de cabeça. A onça comeu no rio, estava com fome. Agora joga para a humanidade. Joga para as religiões várias. Complica, né? Faça reflexões. Veremos depois as características, isso tudo é muito importante. Capítulo 8. Razão contra a sandice. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava a sandice a sair, clamando e com melhor jus as palavras de Tartufo. La maison est à moi, cesse-vous de sortir. Mandando, né, a sandice ir embora, que a razão queria entrar. Mas é cestro antigo da sandice criar amor às casas alheias, de modo que apenas senhoras de uma dificilmente lhe farão despejar. É cestro, não se tira daí. Há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertirmos no imenso de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a adventícia não queria entregar a casa e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a razão. Estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí a de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? De 2, emendou a sandice. Da vida e da morte. Peço-lhe só uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Há de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E dizendo isso, travou-lhes os pulsos e arrastou para fora. Depois entrou e fechou-se.
A sandice ainda gemeu algumas súplicas, grunhiu algumas zangas, mas enganou-se depressa, deitou a língua de fora em ar de surriado e foi andando. Show demais, né, gente? Pensa. Olha só, que bonitinho. Essa alegoriazinha da razão brigando com loucura, né, com a sandice para tomar a casa de volta. E tem horas que é assim, né? Que a gente fica meio, poxa, isso aqui é sonho, é realidade, é o quê? Esse momento de pandemia. Já me peguei, às vezes, pensando, será que isso é verdade? Será que isso é um sonho cumprido, é um pesadelo cumprido? Tô dormindo. Daqui a pouco eu acordo e vou dar aula Maria Ortiz, gente. Pelo amor de Deus. Isso não tá acontecendo. Ai, pior que tá, né? Ou será que não? Será que não? Capítulo 9. Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Ó, de novo ele conversando com a gente, né? Chamando o leitor, muito, muito metalinguístico. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice, meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente. Nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. De modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isso de método, sendo como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata, nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor do quarteirão. É como eloquência que alma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra, tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Naquele dia, capítulo 10. Naquele dia do nascimento do Brás Cubas, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é possível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é o que induziu a gratificá-la com 2 meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito o que mais requadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho, mas eu me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado, não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido, e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse, aventou-se muita casaca e muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse, não acabaria mais o capítulo, e é preciso acabá-lo. Item. Não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiam a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigasse a recitá-los. Nhonhô, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho é o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos. Tadinha, né? É muito esperto, seu menino, exclamavam os ouvintes. Muito esperto. Concordava meu pai, e os olhos bavam-se-lhe de orgulho,
E ele espalmava a mão sobre minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorado cheio de si. Item, comecei a andar. Não sei se bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza. Obrigava-me cedo a agarrar as cadeiras, pegava-me da fralda, dava-me carrinhos de pau. Só, nhonhô, só, dizia minha mucama. E eu, atraída pelo chocalho de lata que a minha mãe agitava diante de mim, lá ia pra frente, cai aqui, cai acolá, e andava, provavelmente mal, mas andava. E fiquei andando daí por diante, né? Então acabamos assim o capítulo 10 e nossa leitura de hoje. Os capítulos são bem curtinhos, como vocês viram, né? Meus amores, olha que interessante. Ele tá lá delirando, no capítulo 7 que a gente retomou hoje, à beira da morte, né? A gente conhece a Virgília, que é amor da vida dele, e agora, depois que a razão toca a sandice de casa, a gente tem ele falando do nascimento, depois do batizado, dos padrinhos ali, né, pessoas ilustres da sociedade. Ele volta cá no nascimento, né? Ele vai dando umas piruetas assim. Não tem problema não. Vamos seguindo essa lógica e observando as críticas à sociedade e as questões científicas que aos poucos eu vou expondo a vocês. Ok? A gente vai ler mais um pouco, não sei se a gente dá conta, se eu vou dar conta de ler o livro inteiro, não, mas eu gostaria demais que vocês lessem, tá? Vou repetir, ele está em domínio público, podem procurar, quando a gente começar a fazer as atividades do realismo, eu vou mandar o PDF para vocês, mas já podem dar essa procurada nesse PDF para vocês irem lendo. Gostaria demais que vocês colocassem as atividades em dia, demais que vocês conversassem mais comigo, que vocês fossem pacientes comigo e com os outros professores também. Tem vezes que a gente passa mais atividade, porque precisa dar uma adiantada, colocar vocês num ritmo aí competitivo, depois a gente freia mais um pouquinho. A atividade que eu enviei essa semana, por exemplo, tá bem curtinha para a semana que vem. Tá bem curtinha. Dessa semana foi um pouquinho longa. Mas era necessário, porque a gente tem que começar o realismo e tinha umas atividades atrasadas de romantismo, mesmo que vocês já tinham feito bastante atividades para mim, né? Mas não dá para adiantar muito aqui. A ideia é que eu imaginei que a gente fosse ver o realismo na escola. Então, assim, vou na pandemia fazer só romantismo com os meninos, mas o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e a gente não sabe o que há por vir, mas eu tô aqui para ajudar vocês e vocês peçam essa ajuda. Não vamos culpar ninguém, né? Viu a natureza ali no livro Machado de Assis? É a natureza. É a natureza. Esse vírus está aí, ele é natureza. Ele é natureza igual nós somos natureza também. Vamos ser o melhor que a gente pode no dia de hoje, o presente. Que o presente, a única coisa que a gente tem é o presente, né? Vamos nos comunicar, vamos pedir ajuda quando precisar, sem armas, desarmados, né? Paz e amor, vai lá, professor, não está dando para fazer aqui não, depois eu faço, ok? E, né, dando as suas justificativas. A gente está aqui, estou aqui, os outros professores também, para um ajudar o outro, tá bom? Me ajudem e ajudo vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz. Se precisarem de mim, estou aqui, só pedir, tá bom? Fiquem bem.